Oi, pessoal, bonjour! Eu sou a Carolina Nunes, eu sou a professora de vocês do TG Ética e Sustentabilidade. Eu vim fazer esse vídeo para vocês porque eu posso dizer com toda certeza que essa UA, Ética e Meio Ambiente, é a central do nosso TG. Porque a gente junta tanto o tema de ética quanto o tema da preservação do meio ambiente. Então, eu vou destacar aqui algumas coisinhas importantes para que vocês gravem, para que vocês memorizem e para que vocês aprendam, tá? Antes de mais nada, pergunta: estão mexendo no AVA de vocês? Tá tudo certinho? Tá vendo os TGs? Estão lendo? Galera, vamos estudar, hein? Você ficar sem mexer no AVA, sabe o que vai acontecer? Pode dar falta para vocês. O negócio mudou. Vamos lá ver tudo direitinho. Qualquer coisa, é só colocar lá a sua dúvida no nosso fórum Fale com o Professor. Eu estou disponível para atender vocês. Aliás, só uma observação, quem for mandar mensagem, bota seu nome completo, eu já sei, mas eu preciso que vocês me falem de qual curso vocês são, porque essa matéria ela é comum a vários cursos, tá? Mas bem, vamos lá. Quando a gente vai falar de ética e meio ambiente, tem algumas coisas que são importantes. E a primeira delas é que a gente faça uma definição tranquila, tá? Então, se eu vou falar de conceito de meio ambiente, a gente vai falar de um conceito que pode ser definido de várias formas. Mas a gente vai aplicar aqui o que é usado na Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei nacional. E para essa política, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações, tanto de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá? O ambiente é tudo que está no nosso entorno. E aquilo que tem formação natural e também algumas artificiais, mas a gente vai ver mais para frente, tá? Mas primeiro pensa nesse conceito da Política Nacional de Meio Ambiente. E aí, é importante a gente pensar nessa definição porque o que acontece? Ela destaca o meio ambiente como um sistema que é complexo, não é uma coisa simples, tá? Mas é um sistema complexo que envolve não apenas os elementos naturais, mas também as interações entre esses elementos. E esses elementos entre todos os seres vivos, incluindo até os seres humanos. Ou seja, nós não estamos apenas participando, vendo o meio ambiente acontecer, a gente faz parte do meio ambiente. E aí, o que acontece? Essa definição é muito usada na biologia. Para a biologia, o meio ambiente é definido como um conjunto de fatores abióticos. O que são abióticos? É água, ar, solo, luz solar, temperatura e fatores bióticos, como plantas, animais e micro-organismos, que interagem e afetam os organismos vivos em um ecossistema. Ó, guarda essa palavra ecossistema, vocês vão usar isso bastante daqui para frente, tá? Dessa forma, o que acontece? O meio ambiente ele não se limita somente ao espaço físico que os organismos ocupam, mas ele inclui aí as relações ecológicas e os ciclos naturais que regulam a vida e a diversidade dos seres vivos. Eu falei que era uma estrutura complexa, mas complexo não significa que seja difícil, é só que tem muitos elementos, tá? A gente tem no meio ambiente alguns problemas que acontecem hoje a todo canto, né? Os problemas mais atuais, que são desmatamento, poluição do ar, poluição do solo, a poluição luminosa, a poluição sonora e a poluição de plástico. Vamos lá, sobre cada uma delas. Desmatamento a gente vê por aí o tempo todo. Quem é de Nova Iguaçu, quem vem aqui na Unig de vez em quando, já viu algumas vezes a nossa querida Serra do Vulcão sendo queimada. Chegar aqui de noite e ver tudo vermelhinho com queimada. Isso não é legal, isso é terrível. Isso é uma forma de desmatamento. Também tem quando o pessoal corta as árvores para extração de madeira, ou então para modificação do solo, transformar florestas em pasto. Tá? Esse é o desmatamento. Poluição do ar é quando
isso é um pouco mais fácil, a gente já está mais acostumado. Quando a gente fala de problemas no meio ambiente, é muito comum a gente se ligar logo na poluição do ar, que é os gases emitidos, lançados na atmosfera, que provocam uma série de danos na nossa camada de ozônio, provocando inclusive efeito estufa, alteração de ciclos alterações de ciclos de frente fria, frente quente, e pode afetar inclusive nesse tipo de situação. Mas quando a gente fala de poluição do ar, a gente está falando de gases que são soltos no ambiente pela indústria, pelos automóveis. Quando a gente está falando de poluição do solo, é quando algum produto ou tem alguma invasão na qualidade do solo. Isso pode ser por conta de lixo, por conta de esgoto, por conta de dejetos lançados por indústria. Pode ser quando, por exemplo, alguma indústria, vou dar um exemplo, tá? Uma fábrica manda para o lençol freático, que é um outro tipo de poluição, mas o lençol freático é o que? É o lençol que vem por debaixo da terra e que é formado por água da chuva ou parte de nascente de rio, mas que vem por debaixo da terra. Ok. A indústria vai lá e joga os seus dejetos que atingem o lençol freático. O lençol freático, por sua vez, ele ajuda o processo de irrigação e de manter o solo vivo, não deixar o solo seco. Nisso, o que acontece? Se o lençol freático está comprometido, vai acontecer do solo também ficar comprometido. É uma outra situação. Poluição luminosa. Isso daí eu vou dar um exemplo muito tranquilo. Esse exemplo é fácil. Quem mora no interior, ou então, você mora na cidade grande, mas no final de semana você vai viajar para a Serra. Sabe quando a gente está pegando a Serra de Teresópolis e quando você ainda está lá em Guapimirim, está super iluminado, você não consegue ver as estrelas. Mas quando você faz 2 curvinhas ali na Serra de Teresópolis, de repente você vê as estrelas, assim, todas elas, está lindo, o céu está maravilhoso, está limpo, que você não conseguia ver na cidade. A poluição luminosa é quando uma série a quantidade de luz que é emitida no ambiente faz com que você não perceba as estrelas, os astros e perca aí essa referência de local. Pra gente impossibilita a gente olhar para as estrelas e saber onde está o Cruzeiro do Sul, por exemplo. Mas uma poluição luminosa, por exemplo, abre uma casa de festas no meio da mata, né? Digamos que alguém abre uma boate no meio da Serra de Teresópolis. Toda a fauna que ali do entorno, ela vai ser impactada, inclusive no seu horário de sono, por conta da luminosidade emitida por conta daquela boate. Então aí vai ser uma série de macaquinhos que não vão conseguir dormir, coruja que não vai ter o seu local ali de habitar permitido para que ela possa descansar e tudo mais. Isso impacta totalmente na vida da fauna do local. Inclusive, a gente pode pegar aí também a poluição sonora. Todo mundo aqui fica estressado com som alto o tempo todo. Carol, mas eu gosto de ouvir música alta. Ok, vai ouvir 48 horas ininterruptas? Acho difícil. Por quê? Porque provoca estresse. E olha que nós somos seres que têm aí uma consciência. Imagina com os animais. Imagina essa mesma boate que eu usei no exemplo anterior, que criaram lá na subida da serra, com uma música batistaca o tempo todo. Tá, gente, tudo bem, não precisa ser uma batistaca, pode ser pagode, até ópera, tá? Uma música alta que vai atrapalhar o sono dos animais, isso dá um impacto poderoso na cadeia alimentar, porque aí os animais, aquele lugar pode não ficar mais agradável
sei lá, para aquele tipo de coruja que é uma predadora de um tipo de escorpião, ou um tipo de formiga, e aí nisso, como perde o predador natural, porque a coruja fala, pô, aqui não é o meu lugar, eu vou meter o pé daqui, e aí o que acontece? Vão eles lá para outro lugar, e aí a cidade perto enche de formiga. Entende? É um negocinho de nada que impacta em toda uma cadeia. E a poluição de plástico? Eu não vou nem falar nada muito sobre essa poluição de plástico. Eu vou convidar vocês agora a pegarem o Google e joga aí poluição de plástico, ilhas de plástico do oceano e microplásticos. Vou contar uma coisa para vocês. Já tem tanto plástico jogado no oceano, seja que foi partido ou dejetos de navios, restos de pesca e tudo mais, que hoje em dia você já está comendo o seu peixinho com o microplástico dentro dele. As consequências que a gente vai ter disso, acho que umas doencinhas pode rolar, entendeu? Então pesquisa isso aí para você ver como isso é seríssimo. Partindo desses problemas ambientais, que são os mais... Aqui, ó. As ilhas de lixo plástico no oceano. Aqui nessa primeira imagem, a gente consegue identificar 5 grandes ilhas de plástico. Tá? A do Pacífico Norte, a do Oceano Índico, a do Atlântico Sul, a do Atlântico Norte e a grande ilha do Pacífico Sul. Essa é absurda. Então, deem uma pesquisada que talvez vocês fiquem tão aterrorizados e apavorados como eu fiquei quando soube sobre isso. Quando a gente está falando de poluição, a gente está falando de mudanças climáticas. Então, sabe aquela enchente que aconteceu terrível no início do ano aqui em Nova Iguaçu, que entrou na casa de todo mundo? É uma cadeia. Lembra que eu falei para vocês que era uma cadeia de acontecimentos? Tem total a ver com tudo isso. E aí, quando a gente vai falar de ética e meio ambiente, vamos lá, vamos recapitular. O que a ética é? A ética é você tomar atitude. O que é uma postura ética? Você tomar atitudes que busquem o bem comum. Então, são posturas, são leis, são direcionamentos, são implicações que buscam o bem comum. Ora, considerando que o meio ambiente é o local, é esse conjunto de situações, de atividade, de pessoas, esse grupo biológico, químico e físico que forma o local onde você vive, quando a gente fala sobre ética e meio ambiente e a gente está falando de pensar um bom local, a gente está falando de pensar a melhor forma de escolher boas ações que sejam para o bem comum e para o bem do ambiente. Ou seja, quando a gente pensa no bem comum, a gente pensa também no bem do meio ambiente. Quando a gente fala de ética ambiental, a gente está falando aí de um campo que ele tem uma dedicação muito direcionada a investigar como as relações entre os seres humanos e o meio ambiente elas acontecem. E aí a gente está tratando de um ponto de vista da ética, tá? Então, pensando no ponto de vista da ética, como que a gente pode compreender todos os valores que estão aí intrínsecos, misturados na relação da natureza, o homem e a responsabilidade do homem no cuidado da natureza? E aí, com isso, ela vai convidar a gente a repensar o nosso papel. E isso significa repensar nosso consumo, repensar nossas escolhas, repensar a nossa forma de ver a vida de um modo geral. E entender que a gente tem responsabilidade da manutenção da nossa casa, do meio ambiente e de todos que aqui vivem. Quando a gente está falando aqui do valor intrínseco da natureza, é aquilo que é inerente a ser natureza. Então, essa disciplina ela vai alcançar uma série de cursos.
Eu vou estar falando aqui com o pessoal de engenharia de produção, com o pessoal de engenharia mecânica, a galera de educação física, a galera de biomedicina, a galera de administração. Então, muitos de vocês vão ver isso. E por que todas essas carreiras vão ter aí o seu TG de ética e sustentabilidade, ética e meio ambiente? Porque enquanto profissionais, vocês precisam escolher para o bem-estar e para o bem comum. Então, é uma necessidade de escolha profissional. A natureza, ela tem um valor intrínseco, ou seja, é um valor dela com ela mesma. E independente se ela vai ser útil para os humanos, tá? E no caso, a ética ambiental, ela vai analisar qual é o impacto que a gente, enquanto indivíduos, exerce na natureza, ou pode colaborar com a natureza. Gente, sério, se a gente destruir tudo isso aqui, sabe o que vai acontecer? Pode ser que todos nós acabemos, né? Acaba a raça humana aqui. A natureza vai ficar aí dolorida, mas sem essa intervenção, ela se recupera. Quem é que já criou de um terrário? É mais ou menos essa lógica. O terrário é um pequeno bioma e ele se retroalimenta. Você precisa de pouquíssima intervenção. É isso que a gente fala nessa disciplina de ética e sustentabilidade. A sustentabilidade é a ideia de que aquela comunidade ela se retroalimenta, ela basta por si só, sem grande impacto ambiental. Então, é importante que a gente pense nas nossas ações, buscar o equilíbrio entre as necessidades do homem e a necessidade primordial de cuidar do planeta. Bom, espero que tenha ajudado. Eu falei que ia fazer um vídeo de 10 minutos, a gente já passou dos 15, mas espero que tenha sido super proveitoso para vocês. Qualquer coisa, me chama lá no fórum, no Fale com o Professor. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Salut!